Não estou totalmente aerada, mas vamos centrar, né? Vamos botar o pé no chão. Então vamos lá. Então escreve aí no seu caderno, retrospectiva 2024, tá? Vamos falar sobre o nosso ano. Não é a retrospectiva da Globo, a retrospectiva da Globo às vezes só passa coisa ruim, mas aqui o nosso convite, né, é fazer uma retrospectiva das nossas emoções, dos nossos desafios, das nossas vitórias, tá? Então, a primeira perguntinha que você vai colocar aí no seu caderno é: quais foram os aprendizados que eu tive? Quais foram os aprendizados de 2024? E aí você pode dar um espaço para você escrever ou você pode trazer uma pergunta atrás da outra e aí depois você vai completando, tá bom? Quais foram os aprendizados de 2024? Segunda pergunta: quais foram as emoções que eu mais vivi em 2024? Quais foram as emoções que eu mais vivi? E depois embaixo você vai colocar assim: quais foram as emoções que eu mais superei, que eu consegui superar? Ai, Fernanda, mas como assim? Quais emoções? Raiva, medo, ansiedade, tristeza, alegria. O que vingou mais? O que você sentiu mais nesse ano, sabe? Eu tenho certeza que algumas coisas elas ficam mais vibrantes a cada período da nossa vida, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas, por exemplo, quando eu fiz a minha retrospectiva 2023, eram outras emoções que pairavam no meu coração. 2024 já foram outras. Então, quais foram as emoções que você mais viveu em 2024? E quais foram aquelas que você hoje, 27 de dezembro, você consegue olhar e falar assim: é, eu acho que eu consegui dar uma melhorada, por exemplo, no meu medo. Me sinto hoje, em dezembro de 2024, talvez com menos medo do que no começo do ano, sabe? Então, coloca aí no papel. Se já vier alguma coisa à sua mente, você já pode começar a escrever, ou então deixa só aí, ó, para a mente raciocinar depois, tá bom? Terceira pergunta: quais vitórias eu conquistei? Terceira pergunta: quais vitórias eu conquistei? E essa vitória pode ser algo simples, né? Agora, no mês de novembro, tivemos muitas alunas entrando na comunidade. A gente teve uma aluna que ela está me namorando há mais de não sei quantos anos. Ela acabou de entrar na aula ali. É uma vitória. É uma vitória. Valesca estou namorando, gente, sei lá, tem uns 3 anos que Valesca me namora. Eu vou entrar na comunidade, vou entrar na comunidade. Lia também. Fernanda, não sei o que, não sei o que lá. E aí, na Black Friday, elas conseguiram entrar para a comunidade. Isso é uma vitória. Rosângela também. Ó, só vitoriosa aqui, ó. Namorando há um tempão. E por que é uma vitória? Porque a gente sair de um lugar de inércia, de um lugar de preocupação, de não sei se eu vou conseguir, será que eu vou entrar, será que eu não vou entrar? É, a gente fica colocando muitas barreiras, né? Para começar algo novo, a gente tem medo de não conseguir. E isso é uma vitória, né? Eu me lembro que no final do ano passado, eu fiz essa live e uma das vitórias que eu tive várias vitórias, né? Enfim, mudar de casa, recomeçar a minha vida, blá, 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 blá. E eu tive uma vitória que foi investir de verdade no meu conhecimento no digital, né? Eu investi numa mentoria, eu tive muito medo, eu chorei com medo de eu invisto, eu não invisto, eu faço, eu não faço. E eu resolvi ter mais fé em mim mesma, no meu trabalho, investir em mim novamente. Isso foi uma grande vitória para mim, eu achei que eu não ia conseguir. E ano passado foi um ano de muitas vitórias. Então, eu quero te estimular
a pensar em quais as vitórias você conseguiu esse ano, né? Uma viagem, estar mais perto dos seus amigos, seus familiares, não sei. Resgata aí aquilo que foi bom para você nesse ano de 2024, tá? Então, não é uma retrospectiva da Globo, aquela retrospectiva que só fala de desastre. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança, né? A palavra de Deus já fala isso. A gente tem que relembrar aquilo que foi bom, que foi positivo, porque isso nos estimula, né? Quando a gente só pensa em derrota, a gente só atrai. Sabe aquela pessoa que só pensa em coisa ruim, só fala de desgraça, ela vai atraindo. Agora, se eu relembro aquilo que foi bom para mim, eu atraio. Eu quero isso para mim, eu quero mais disso. Então, escreva as suas vitórias. Quarta pergunta, você vai colocar aí: o que eu precisei me desapegar? O que eu precisei deixar ir embora? O que para mim foi desafiador dar tchau, sabe? Ano passado, gente, 2023, eu tive que dar tchau para tanta coisa. Foi um ano de desapego. Esse ano, curioso, o desapego, para mim, ele já foi mais sutil. Então, vão ter anos que algumas coisas vão vir mais fortes para você. Eu não sei o que está pairando aí esse ano para você. Mas o desapego é uma palavrinha muito que a gente vê muito no yoga, né? Então, a gente tem até um dos passos do yoga, né? Um dos 8 passos do yoga é o desapego. E quando a gente fala, eu tenho uma amiga que ela me falou essa frase, eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: o yoga, ele não me traz nada, ele não me dá nada, ele retira. E quando ela falou isso para mim, eu falei: caramba, é verdade. Porque quando eu começo a praticar yoga, eu começo a entender e olhar para a minha vida e ver tudo aquilo que está sujo. Eu falo muito isso nas aulas. Tudo aquilo que está de bagulho na minha vida, aquele armário todo bagunçado. E aí eu começo a retirar aquilo que não faz mais sentido. E para eu retirar, eu preciso ter coragem para dizer tchau para comportamentos, pessoas, materiais, objetos. Essa limpeza que a gente faz no final do ano, de tirar a roupa velha, aí arruma a casa, aí limpa em cima do armário que não está limpa, limpa a janela. É um desapegar, é deixar a sujeira embora. E quando eu penso que existem coisas que me prendem de não evoluir, de não ir para frente, eu penso em yoga. Eu penso nesse desapego. Eu penso em o que eu preciso deixar ir embora. Então, o que você, esse ano, precisou desapegar? E se ainda não desapegou, o que ainda precisa desapegar? Sentimentos, crenças. O que ainda, sabe, está latente aí em você? Que você precisa, gente, eu preciso me livrar desse negócio. E todo mundo tem um negócio que a gente tem que dar tchau. E essa é a pergunta número 4, tá bom? Pergunta número 5. O que a gente está falando sobre comunicação? Então, vocês vão ver que quem é da comunidade está vendo que o tempo todo eu estou falando de coisas que a gente fala diariamente, praticamente. Pergunta número 5, sobre a nossa comunicação. O que eu consegui expressar, falar que antes eu não conseguia? Ou se você, Fernanda, não conseguir, ainda é um desafio para mim. Como que está a sua comunicação? Quando a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre o nosso chakra, né, Vishuddha. Ele é o chakra, ele é a energia que nos ajuda a entender o que eu falo, o que eu escuto. Como que está a minha comunicação? Ela está assertiva? Ela está clara? Ela está bem posicionada? O que nesse ano você conseguiu destravar? Tipo assim, caramba, eu não conseguia antes dizer sim, eu quero fazer isso. Ou então, não, fulano, isso aqui para mim não dá mais. Esses dias a gente estava falando sobre posicionamento, né? Esses stories todos que eu coloquei aqui no Instagram de ontem para hoje é sobre posicionamento.
É sobre dizer não para aquilo que não dá mais para segurar. É sobre você se entender e se colocar no mundo e falar: eu sou assim, eu desejo, eu não desejo, até aqui. Então, o que você conseguiu expressar? E se você não conseguiu, se você ainda tem dificuldade nessa expressão, você vai colocar aí também. Fernanda, não consegui me expressar, preciso melhorar a minha expressividade, preciso expressar os meus desejos, ainda tenho dificuldade nisso, nisso e nisso, nessa e nessa área. Estão acompanhando aqui comigo, meninas? Está fazendo sentido isso tudo? Sim, quem está aqui no Instagram, se quiser fazer alguma pergunta também, tá? Se as meninas quiserem ligar o microfone para fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Oi, você está me ouvindo? Tô Está me ouvindo, pode ouvindo? falar. Ó, as perguntas foram: quais foram os aprendizados de 2024? Quais foram as emoções que eu vivi? Quais foram As que eu vitórias, mais... As minhas vitórias? isso. Peraí. Vou repetir aqui, tá, gente? Ó, pergunta Vitórias. número um. Pergunta número um, quais foram os aprendizados que eu tive em 2024? Pergunta número dois, quais foram as emoções que eu superei, que eu venci? E quais foram, né, Venci. junto nessa pergunta, quais foram as emoções que mais estiveram comigo? Se eu superei ou não, se elas ainda estão ali, né? Quais as vitórias eu conquistei, tudo aquilo que eu venci, que eu me senti vitoriosa nesse ano de 2024, sabe? Congratulations sobre isso. Pergunta número 4, do que eu precisei me desapegar, o que nesse ano de 2024 eu precisei deixar ir embora, senão a minha vida não andava. Pergunta número 4. Pergunta número Eu já 5. até respondi. Já, muito bom, Essa eu já respondi. muito bom. Pergunta número 5. O que eu consegui expressar, falar, que antes eu não conseguia falar? Tá? Pergunta número 6. Quais dores eu fui curada? Quais dores eu fui curada? Se você sente que ainda também não curou, deixa ela aí anotada, tá? Eu sei que são muitas perguntas e não vai dar para responder tudo agora, mas é para você pensar e para você refletir, para que o ano de 2025 ele venha com um direcionamento. Foi o que eu falei hoje nos stories. A gente só sabe e só constrói um caminho novo se eu olho o caminho que eu percorri e eu sei aonde eu quero chegar. Se eu não sei de onde eu estou vindo, eu não sei para onde eu vou. Aí é que começa a se construir a minha nova história. Eu sei por onde eu estou vindo, eu entendi o meu caminho, eu fiz isso e isso, pô, isso aqui tem que melhorar, senão eu não consigo chegar em tal lugar. Senão a gente fica só rodando atrás do rabo, eu não consigo evoluir, eu não consigo crescer. Tudo bem até aí? Foram? Gente, está um calor aqui. E para 2024, você vai colocar assim, essa foi a retrospectiva, tá? E aí a gente vai botar embaixo assim, para 2024, você vai anotar. Quais são as emoções que eu preciso elaborar, processar com mais atenção? Então, provavelmente, algumas coisas esse ano, vou repetir, pode deixar. Quais as emoções eu preciso elaborar, ou seja, processar com mais atenção? Provavelmente, em 2024, algumas emoções ficaram ali, ó, mais intensas. Talvez algumas diferentes de 2023. E se você não cuidou em 2023, elas vão se repetir em 2024. É por isso que a gente precisa definir, por isso que para mim essa live ela vem de muita importância para mim, porque eu preciso definir as minhas questões. Assim, gente, eu vou ficar sofrendo com isso aqui até quando? Depois que a gente começa a fazer yoga, depois que a gente começa a fazer terapia e começa a fazer processos de autoconhecimento, a gente começa a entender, tipo assim, gente, até quando eu vou sofrer por causa disso, querido? Então vamos, né? Vamos olhar para essa situação, vamos cuidar disso. Vamos estar em lugares
com pessoas que realmente querem evoluir, querem crescer, uma comunidade que realmente te ajude a se desenvolver. Então, o que eu preciso ainda cuidar nesse ano, certo? Pergunta número 2, um pouquinho parecida com a de cima, né? O que você ainda precisa desapegar? Então, a pergunta de cima era o que você desapegou? Aí agora o que ainda tem que desapegar? O que tem que soltar ainda? Quais são as suas questões? Que tá aí, ó, preso, e você tá agarrando igual o Jack segurando lá na Rose. Não solta de jeito nenhum. O que tá aí agarrado que tá te prendendo? De tomar novos posicionamentos, novas decisões, certo? Pergunta número 3. A gente vai falar sobre comunicação também. A gente falou sobre tudo aquilo que a gente venceu. Agora, na pergunta 3, o que eu ainda preciso aprender sobre a minha forma de comunicar? O que eu ainda preciso aprender? Eu preciso aprender a ser mais assertiva? Eu preciso saber me posicionar melhor com as pessoas? Ou eu preciso ser mais calma? Também, né? Ou eu preciso aprender a ter um pouco mais de doçura, eu preciso ser um pouco mais branda, eu preciso trabalhar a minha escuta, escutar mais antes de falar. Será que eu estou saindo falando e não estou ouvindo realmente o que as pessoas têm para me dizer? Como está a minha comunicação? Será que a pessoa fala uma coisa, eu entendo outra e fica aquela confusão? Tem erro na comunicação. Então, o que nós podemos melhorar na nossa forma de comunicação, tá? E aí algumas pessoas precisam aprender a dizer sim e não, né? Eu, por um momento, numa fase, eu precisei me posicionar, eu não sabia dizer sim e não. Eu tinha que replicar aquilo que a pessoa queria, né? E eu vivia numa síndrome de agradar o outro para poder receber em troca o seu amor. E eu só consegui entender isso, eu só consegui entender esse movimento quando eu comecei a entrar no movimento de autoconhecimento. Aí vem yoga, vem terapia, vem um monte de coisa, né? Constelação familiar, estava falando hoje com a Valesca, meu amor, junta todo mundo, vamos ajudar aqui nesse movimento, porque depois de mais de 30 anos, tem pessoas que têm 50 anos e acha que vai ser de uma hora para outra, não vai ser de uma hora para outra. Reúne os amigos, vai reunindo pessoas, esteja em lugares, seja em retiros, esteja realmente com uma comunidade que tenha esse propósito, né? De a cada encontro, né? Quem vai nos nossos encontros, quem faz a cada encontro é um insight, a cada encontro é um direcionamento, um conhecimento diferente. Quarta pergunta. Então, vamos lá. Então, a primeira, a gente falou quais eram as emoções que a gente ainda tem que elaborar. A segunda, o que eu ainda tenho que me desapegar. A terceira, o que eu posso melhorar na minha comunicação para esse novo ano. O quarto, a gente vai falar sobre controle. Em relação ao controle das situações da minha vida. Como eu posso deixar e entender o fluir da vida? Quais situações da minha vida, aí você pode escrever com suas palavras, quais as situações da minha vida eu posso deixar que flua de uma forma mais leve? Por que eu estou falando isso? Porque o controle, ele é uma emoção e uma prática, né, que afeta muito a nossa cervical. E o controle, ele está muito presente em nós, mulheres. A gente quer controlar tudo. A gente quer que tudo saia do nosso formato. A gente quer que a nossa família, que o companheiro ou a companheira, que o nosso filho, nossa filha, que o fulano, que o vizinho, que o trabalho, que o chefe. A gente quer que tudo saia conforme o nosso planejado, né? Mas, eu até falo isso para mim, às vezes a vida faz umas brincadeirinhas, né?
E tudo aquilo que a gente planejou, às vezes, não sai como combinado da nossa cabeça. A gente combina uma coisa com a gente mesmo, né? Assim, que vai ser assim, que vai ser assado, e a gente acha que a vida vai seguir o meu planejamento, o meu cronograma. E eu entendi isso quando a vida ela não fez o meu cronograma. Quando não seguiu conforme aquilo que eu achava que ia ser, meu amor. E aí eu me vi numa situação em que eu não sabia como fazer. Porque como assim? Eu segui um cronograma. Eu fiz o que era para ser feito. Como assim? E aí o controle nos aprisiona, porque a gente não permite que a vida flua como ela deve fluir. E o controle nos prende, ele não nos deixa enxergar as novas possibilidades e as infinitas possibilidades que a vida tem para a gente. Porque a gente está agarrado numa forma de pensar, e isso é rigidez. E todas as vezes que alguém vem para mim, né, seja na fisioterapia, seja no yoga, com uma sensação de controle muito intensa, um pescoço duro, algumas pessoas têm até torcicolo, um músculo que parece até uma pedra, né? Vem com essa sensação. Eu não consigo permitir que as coisas não aconteçam como eu desejava. E aí você enrijece. E aí as coisas não acontecem nem da forma como você gostaria e nem como a vida gostaria de seguir. Porque a vida às vezes tem um outro fluxo. Então a minha pergunta para você é: você tem permitido que a vida flua como ela tem fluído? Você tem permitido que a vida aconteça, né? Aceitado as mudanças que a vida tem te proporcionado, aceitado as mudanças no seu próprio corpo, a idade, a menopausa, os ciclos femininos, a doença, a dor. Como você tem lidado com essas mudanças que a vida tem te oferecido? Não estou dizendo que é para a gente aceitar e ficar ali, ó, em berço esplêndido, né? Então, quem está na comunidade com a gente, quem está no C3, está ali querendo melhorar a sua vida, melhorar a qualidade de vida. E isso sim, não é você ir contra a vida, mas é o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. É tudo bem. Mas quando a gente luta contra algo, a gente não permite nem que a cura chegue, né? Então é sobre isso. Conseguiram entender e pescar um pouquinho essa coisa do controle? Como às vezes a gente se agarra nas situações? E o controle, ele vai gerar uma ansiedade, ele vai gerar uma carga em que a gente não consegue soltar. Então, eu preciso soltar mão do controle e permitir que a vida venha fluindo como ela deseja. Às vezes, a gente tem sabe quando o ano vira, a gente faz muitas promessas para o ano? É mais ou menos isso, né? A gente vai fazendo muitas promessas, e a gente esquece que a vida ela tem um fluir. Então você vai fazendo, vai fazendo. Então, assim, muitas coisas que eu achei que ia, esse no final do ano, ia estar de um jeito, não está do jeito que talvez eu imaginei. Mas eu aceitei o fluir, e eu fui caminhando, eu fui fluindo, e hoje eu venho encerrando o meu ano com muita leveza, porque eu fiz o que tinha que ser feito. Então eu colhi os frutos do que eu plantei. Não tem como a gente plantar banana e colher maçã, né? Então é mais ou menos sobre isso. Mas é soltar a mão um pouquinho desse controle. Tudo bem até aí? Sim. E aí já falamos sobre isso. E agora na pergunta número 5 é: quais as frequências que você deseja trazer para o seu novo ciclo? Fernanda, mas o que é frequências, né? Não sei se vocês conhecem aquela escala de Reich, cadê isso? Aquela escala de frequências, trazer aqui para vocês verem. Vocês conseguem ver? Eu falei Reich, mas não é Reich, não. A gente tem uma aula, até no YouTube, a gente tem uma aulinha falando sobre as frequências das emoções que mexem com o nosso corpo. Com as meninas da comunidade, essa aula está lá no Método C3. É uma aula que fala sobre vibrações.
assistam essa aula depois, tá? Lá no Método C3, a aula que fala sobre vibrações. E quem não é da comunidade, tem uma aula que foi de uma casa aberta, que ela está no YouTube, se eu não me engano, está até no link da bio. Ela fala, foi uma outra aula que eu dei falando sobre vibrações. A do Método C3 foi a aula bem específica sobre isso. Lá nessa aula, eu me esqueci aqui o nome da escala de Hawkins. Escala de Hawkins. Essa escala de Hawkins é o seguinte: esse aqui é um gráfico, na verdade, de radiestesia, né? A gente vem com um pêndulo para poder sentir como está a minha frequência. Eu pego o pêndulo e vou sentindo, né? Mas aqui, só para fazer um resumo, ele fala das emoções que estão relacionadas à frequência que o nosso corpo emite, tá? Então, o que que acontece? Se eu tenho medo, se eu tenho vergonha, se eu sinto culpa, o meu corpo, ele vibra e ele sente essa emoção. Isso foi testado, né, cientificamente. Esse cientista, ele colocou eletrodos nas pessoas e trazia questões para as pessoas sentirem aquelas emoções. E o corpo da pessoa, ele trazia uma frequência em hertz. Por exemplo, a culpa, ela tem uma frequência de 30 hertz. E abaixo de 200 hertz, essa pessoa, ao invés de ter o seu corpo ativo e vivo, né, contraído, não em tensão, mas vivo para a vida, ele ficava flácido, ele ficava apático. Então, a gente tem, né, na literatura dizendo que acima de 200 Hz são as frequências que nos trazem para a vida. E muitas das vezes, a gente, quando vai se perceber, a gente está na frequência da vergonha, da culpa, da apatia, do medo, da raiva. E aí, o meu convite é para que a gente possa entender o que eu venho vibrando. Quais são as emoções que estão na minha cabeça o tempo inteiro? Eu me sinto muito triste, eu tenho muito medo. A tristeza está o tempo todo em mim, a apatia está o tempo todo em mim. O que que eu preciso vibrar para cima, tá? E aí depois, para as meninas da comunidade, eu vou mandar uma fotinho. E para quem está no Instagram, é só procurar na internet, escala de Hawkins, tá? E aí a gente tem acima de 200 Hz um limite. O primeiro sentimento que vai te deixar mais viva é a coragem. Então, se você puder anotar aí, é da coragem para cima. Então, da coragem para cima, eu tenho coragem, eu tenho a neutralidade, ou seja, eu me sinto em paz, me sinto tranquilo. Boa vontade, aceitação, razão, abundância, esperança, amor, entrega, alegria, compaixão, completude, paz, clareza, conexão e gratidão. A gratidão é a emoção que tem a vibração maior de todas. É a maior vibração corporal. É por isso que hoje a gente ouve muito, né? A gratidão, ela é a emoção que tem maior vibração. E é mesmo. Isso foi sentido, isso foi testado. Então, não é que você tem que ser gratiluz, não é ser gratiluz à toa, mas caramba, essa retrospectiva é um pouco para isso também. Como eu posso ser grato por todos esses aprendizados que eu tive em 2024? Traga um sentimento de gratidão para o seu ano, para que o seu próximo ano ele já comece com essa frequência lá em cima. Então, se tem alguma coisa que está puxando para baixo, pensa num sentimento oposto. Então, se você puder agora, aí, nesse momento, qual é o sentimento que está pairando aí na sua cabeça? Qual é o sentimento que veio aqui esses dias, né? Natal, tal, tal, tal. Qual foi o sentimento que reverberou aí em você? Agora, pensa no oposto. Pensa no sentimento oposto. Ou seja, se eu estava com muito medo de alguma coisa, enfim, qual é o oposto do medo? Eu preciso ter mais coragem. Eu preciso ir, eu preciso avançar. Então, pensa nesse oposto, pelo menos no oposto, né? Se eu estava sentindo muito ódio, muito rancor, como eu posso alimentar o meu amor? A gente pode começar pensando por aí, né?
Então, quais são as frequências que você deseja trazer para 2024? O que você precisa se alimentar? O que você precisa fortalecer na sua mente? Está fraco. Então, quais são as frequências positivas? E aí você vai anotar aí, é acima de 200 Hz, que você precisa mentalizar. Preciso trabalhar mais amor, eu preciso entregar mais amor, eu preciso de mais entrega para minha família, eu preciso trabalhar minha compaixão, eu preciso de mais conexão comigo mesma. Quais são as frequências que você precisa? Bom, e aí, hoje teve até uma aluna que me perguntou assim, Fernanda, na última aula a gente falou sobre clareza e você perguntou se o que eu preciso ter mais clareza. E ela falou assim, eu não sei o que eu preciso ter mais clareza, justamente porque eu não tenho clareza, né? E aí eu achei muito curioso isso. Eu falei assim, é verdade. E aí o que a gente precisa, né? Buscar. E aí tem essa frasezinha que eu acho interessante do Barra de Axis, eu vou falar novamente, que para mim, de vez em quando eu trago ela na minha cabeça, que é, boa noite, linda. Se você puder anotar, você anota. Como que eu vou enxergar uma coisa que eu não estou enxergando? Como que eu vou procurar mudar aquilo que eu não sei, né? E aí você tem que começar a se fazer perguntas. E aí essa pergunta do Baz eu acho muito interessante, porque a gente só consegue respostas se a gente fizer o quê? Perguntas. Concorda? A gente só consegue alguma resposta de Deus, do universo, do que você acredita, se você jogar a pergunta. E essa é uma pergunta. Você vai perguntar assim: o que eu não estou vendo? O que eu não estou vendo? Você vai jogar e repetir algumas vezes. O que eu não estou vendo, sendo ou percebendo? Ou seja, o que eu não estou enxergando? O que eu não estou sendo na minha vida? O que eu não estou percebendo na minha volta? Que se eu visse, fosse ou percebesse, eu já estaria vivendo a vida que eu quero viver. Ou seja, meu Deus, o que eu não estou vendo aqui? O que eu não estou sendo ainda como pessoa? O que eu ainda não estou percebendo? E se eu visse, fosse ou percebesse, eu já estaria vivendo uma vida diferente, uma vida que eu quero viver. Esse tipo de yoga aqui que a gente está fazendo, porque isso é yoga, é justamente trazer a pergunta, pedir para Deus, Senhor, mostra aqui o caminho para mim. Eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso entender o que está acontecendo. Porque a sua vida, as nossas mudanças, elas só acontecem quando a gente começa a questionar para encontrar a resposta. Então, essa é a pergunta que você vai fazer para esse novo ciclo que vai acontecer para ti, tá? Deixa eu ver aqui. Tudo bem até aí, gente? Os miolos estão queimando? Tudo certo? Maravilha. Então, vamos lá. Então, você vai colocar assim, ó, 4 pontos, né? As nossas vidas, elas são divididas em muitas áreas, né? Então, no ano passado, eu coloquei algumas metas para mim, sabe? Metas para o meu relacionamento com a minha família, para o meu relacionamento interpessoal, né? Metas para o profissional, metas para a minha espiritualidade, metas para o meu financeiro. Então, eu dividi em 4, tá? Então, você vai colocar assim, quais são as suas metas para 2024 e também para daqui a 5 anos? Então, você vai botar assim, metas, 4 tópicos, relacionamentos, profissional, espiritual e financeiro. E aí, eu dividi, né, metas para o ano que vem, metas a médio prazo, né? Então, a gente não pode viver um ano de cada vez, a gente tem que trazer um planejamento a médio prazo. Então, se daqui a 5 anos eu desejo
sei lá, estar trabalhando com tal coisa, eu preciso começar a botar minha sementinha lá, né, meu amor? Se daqui a 5 anos eu quero, sei lá, aposentar, se daqui a 5 anos eu quero viajar para tal lugar, se daqui a 5 anos eu quero casar, se daqui a 5 anos eu quero, enfim, eu preciso começar a, pelo menos, jogar as minhas sementes. Então, faça esse exercício de entender quem você deseja alimentar em 2024 para que a sua vida tenha um propósito, né? Para que a gente possa deixar de viver a vida, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, não dá, né, gente? O tempo está correndo demais. Então, quais são as suas metas aí? Eu coloquei esses 4 para mim, mas se você tiver outros também, ok, né? Tudo bem? E aí, o que que a gente pode fazer para fortalecer esses sonhos? E aí, se você puder colocar assim como uma pergunta, né? Como eu posso me fortalecer para poder alcançar esses sonhos? O que você tem feito hoje? Quais são as ferramentas que você tem e quer buscar para você alcançar os seus sonhos? Por exemplo, eu desejo é, melhorar a minha espiritualidade, eu desejo me conectar um pouco mais. Tá, como eu posso fazer isso? Quais são as ferramentas? Quais são os grupos? Eu desejo melhorar a minha saúde. Você pode botar aqui também saúde, né? Eu acho que é importante aqui a gente está falando sobre yoga, saúde e tal. Pode botar aí como você deseja melhorar a sua saúde em 2024. Então, quais são as ferramentas para você cuidar da sua emoção, dos seus pensamentos? Eu tenho muitas ferramentas. Então, assim, para mim, eu nem botei saúde, porque para mim, saúde já é um negócio tão dentro de mim que, assim, eu uso ferramentas o tempo inteiro. Então, é a prática física, é o yoga, é a academia. Hoje, por exemplo, eu tenho outras metas. Então, eu sei que eu quero começar um outro movimento de atividade física em que eu tenha pessoas ao meu redor, assim, eu quero estar conectada com mais pessoas. Essa é uma meta minha, né? Mas quais são as suas metas? Como você pode alcançar essa evolução? Eu preciso estar conectada com um grupo de mulheres, a gente estava conversando aqui com as meninas, preciso estar mais em retiros, preciso estudar mais, quero estudar mais sobre autoconhecimento, quero cuidar mais de tal área da minha vida. Quais são as ferramentas que você pode utilizar? As meninas que me conhecem da comunidade sabem que podem ter acesso a mim a várias questões, né? Então, todas que me buscam para falar sobre alguma coisa, eu sempre compartilho aquilo que para mim fez sentido. E é óbvio que não, talvez algumas coisas não façam sentido para todas vocês, mas eu utilizei de muitas ferramentas para poder fazer esse movimento de me conhecer, de me entender, de saber quem eu sou, para onde eu vou, com que eu vou, sabe? Então, esse movimento é muito importante. Qual ferramenta você vai utilizar para chegar aonde você quer chegar, tá? Terceiro ponto, você está disposta realmente a investir em você? O quanto você está disposta a investir o seu tempo, a investir o seu dinheiro? Porque há um investimento, né, gente? O quanto você está disposta a fazer uma real transformação na sua vida em 2024? Porque a gente precisa sair um pouco dessa coisa de eu quero, eu quero, eu quero, tá? E aí, como você se dispõe realmente para isso acontecer? Às vezes as pessoas me perguntam muito assim, Fernanda, mas será que eu vou conseguir fazer as aulas online? As meninas que entraram agora, elas me perguntaram isso também. Eu falei, vai, depende de quem. Quem está aí no Zoom. Depende de quem entrar na aula online, ao vivo. Depende de você, meu amor. Não é verdade? O link está lá, a professora está lá, tá certo? O quanto você está disposta a acordar cedo, o quanto você está disposto a chegar do trabalho,
cansado em fazer uma prática em casa. É só quem está em casa, gente, é só estender o tapete. Porque às vezes as meninas falam muito assim, Fernanda, se eu chegar em casa e deitar, eu não saio para fazer nada. Quem está em casa, quem está fazendo online comigo na comunidade, é só estender o tapete. Às vezes tem criança, tem marido, a gente sabe disso tudo, né? Mas até fora de casa também tem. A gente tem que entender as nossas desculpas e as nossas procrastinações. Então, eu tenho aqui na comunidade pessoas que já estão comigo desde a pandemia. Ali, ó, firme e forte, né, Jô? Josilene, 6 horas da manhã, filho. Desde a pandemia. Desde a pandemia não, né? Que os horários mudaram. Mas tem o quê? 2 anos que Josilene, terça e quinta, 6 horas da manhã, a mulher tá comigo. Às vezes, já teve vez de eu perder o horário, cansado, despertador não tocar, as meninas falam, ah, cadê? Então, assim, o quanto a gente está disposto a mudar, o quanto a gente está disposto a encarar as nossas dores. Tem gente que não quer acessar as questões, né? Porque sabe que dá trabalho, né? Vocês que estão aqui no Zoom, quem está aqui no Instagram, dá trabalho olhar para as nossas questões emocionais, não dá? Dá trabalho. Mas, se a gente não olhar, hoje eu falei isso com uma amiga, que está para entrar também. Ela falou assim, se eu não fizer, se eu não tomar um posicionamento na minha vida, isso aqui não vai dar certo. E aí, eu falei, e aí? Você vai esperar não dar certo? Ou você vai tomar força e coragem para poder cuidar do que tem que ser cuidado? Às vezes a gente precisa de alguém que puxe, né? Vamos, vamos, vamos. Mas o seu processo, o seu ano só pode ser diferente se você estiver disposto. A Jo está falando assim, gente, curar dá trabalho. Mas se não fizer, também vai dar trabalho. Vocês concordam comigo? Fazer exercício dá trabalho? Dá trabalho. Cansa, sua, sente dor, desconforto. Mas se você não fizer o exercício, também não vai dar trabalho? Vai te dar uma dor, vai te dar um desconforto, vai ficar com artrose, vai ganhar peso. Também vai dar trabalho. Então, qual o trabalho você quer escolher? Né? Cuidar das suas emoções, cuidar do seu corpo e ter uma consequência positiva e ter um resultado positivo, ou esperar para ver no que vai dar. Né? Então, coloque aí o quanto você está disposto. E se até agora você estava meio assim, ó, meia bomba, vamos despertar e buscar aí esse ânimo em viver a sua própria vida. Combinado? Os meninos que estão aqui no Zoom comigo, faz assim, ó. Combinado. Combinado. Muito bem. Deixa eu ver aqui, tá acabando. Gente, é muita pergunta que eu faço, misericórdia. Segunda pergunta. Segunda, sei lá, qual a melhor pergunta. O quanto você acredita em você? O quanto você acredita no seu potencial? O quanto você acredita na sua mudança? O quanto você acredita que se você se empenhar, o seu ano de 2025 pode ser um ano transformador? O quanto você acredita nisso? Acredita pouco? Ou acredita muito? Eu acredito muito em mim. Porque às vezes a gente tem dúvida, né? Às vezes as pessoas fazem a gente acreditar que a gente não consegue, que a gente é fraco, que já passou da hora, já passou da idade, e já não adianta mais, né? E o quanto você acredita em você? Tem muita vida para viver ainda, meu amor. Muita vida para viver. E aí uma das coisas que eu vejo muito são os nossos bloqueios. E aí eu vejo muito também aqui no Instagram, às vezes os bloqueios que as pessoas têm para dar esse pontapé inicial assim de transformação. E aí eu queria perguntar para vocês assim, o que eu ainda sinto de bloqueio no meu nível de entrega,
que poderia trazer mais clareza para o meu caminho. Eu falo sobre bloqueio porque eu mesmo, eu comecei a me desbloquear para certos conhecimentos, porque eu tinha uma visão muito fechada sobre a vida. Eu tinha uma visão muito quadrada sobre autoconhecimento. Eu não me permitia ter acesso a outras informações. Então, nesse movimento que eu vim fazendo de autoconhecimento, eu comecei a me permitir ouvir, estudar, coisas que antes para mim eu tinha preconceito, né? Eu tinha medo de acessar o desconhecido. E aí eu quero te perguntar, quais são ainda os seus bloqueios, os seus preconceitos, os seus medos de talvez acessar conhecimentos em que talvez alguém falou para você que não era para você acessar aquilo, sabe? Isso é bem louco, porque nos bloqueia pra caramba, certo? Esse final de semana eu, eu fui num retiro, que foi um retiro espiritual. Todos os retiros, né, são retiros espirituais que trabalham com a nossa espiritualidade. Mas eu tive acesso a um movimento que eu sempre tive curiosidade, ao mesmo tempo eu sempre tive muito medo, né? Muito preconceito. Eu não vou dizer a palavra preconceito, mas o preconceito é um conceito que você tem antes de conhecer alguma coisa. Concorda comigo? Então, eu sempre tive muito assim, sabe? E eu tive acesso a um indígena. Eu tive acesso a um índio raiz mesmo, chefe de tribo. E eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma raiz indígena, né? A minha ancestralidade tem uma ancestralidade indígena. A minha avó é filha de índia. Então, quando eu estava lá, até a menina que faz o trabalho, que trabalha com os indígenas há muitos anos, ela falou assim: Você parece índia. Você tem um negócio de índio aí em você, né? A minha feição e tal. E aí, eu sempre tive muito medo de acessar o desconhecido, né? Por conta da minha religiosidade. E às vezes são umas coisas que acontecem que você cria, né? Cria umas coisas que não existem. E foi tão bonito uma conexão que eu tive com a minha, sabe, com a sua ancestralidade, quando você se sente assim. Eu senti um quentinho da minha avó. E foi algo que há muito tempo eu sempre tive curiosidade, até falei com ele, né? Eu tenho um desejo de conhecer uma tribo, eu tenho um desejo de ir lá, de conhecer. Isso é a nossa natureza, isso é a nossa nação, isso é a nossa origem, né? Todos nós temos um pouco de negro, temos um pouco do índio, temos isso, né? E, e eu venho desbloqueando, sabe? Alguns conhecimentos, justamente, isso tem aberto a minha mente, assim, em relação à vida, em relação a Deus, em relação a entender e sentir Deus em cada detalhe. Sentir Deus em cada pessoa, sentir Deus em cada toque, em cada troca. E isso faz a gente crescer de uma forma inenarrável. Assim. É uma experiência incrível. Como a gente consegue observar os nossos bloqueios e entender o que está acontecendo ali por trás, né? Então, eu acho que isso é algo muito importante. E aqui, para fechar, o que falta para você dar um primeiro passo para que o seu ano de 2025 seja realmente transformador? O que ainda falta? A gente falou sobre os bloqueios. O que está faltando, então, sabe? Para que o ano de 2025 seja um ano de virada. E aí, eu fazendo aqui uma retrospectiva, né, da minha vida, às vezes o seu ano, esse ano, eu não sei como ele foi, pode ter sido um ano de mudança, de reencontro. E eu vou trazer aqui para vocês mais ou menos como foram esses meus 4 anos, nos últimos 4 anos, só para vocês entenderem, assim, talvez você se encontre em algum deles. Por exemplo, o meu processo de autoconhecimento, eu acho que só a Jo que está aqui ao vivo no Zoom, que já está há mais tempo, né, Jo? Mas, por exemplo, em 2020,
foi um ano para mim de redescobertas, né? Foi um ano de mudanças e um ano de reencontro. Então, nesse ano de mudança, foi aonde eu comecei a entender o yoga, eu comecei a viver o yoga e eu comecei a conhecer muita coisa, né? Vinyasa, Yin, fiz muitos cursos em 2020 e 2021. Então, foi um ano em que eu me reencontrei, assim, como pessoa, como mulher, eu me encontrei a minha essência. E aí eu comecei a sair do casulo. Eu sempre falo que eu era uma lagarta que estava ali, ó, vivendo, tamásica, lenta, cansada, triste, sem saber muito para onde ir. E 2020, 2021 foi um ano de boom, né? No final de 2021 eu era uma outra pessoa e os meus amigos na época falaram assim, gente, era mudou pra caramba e tal. Foi um ano de mudanças. Talvez o seu começo do yoga, né, a sua prática, vocês veem, foram 2 anos para muitas mudanças começarem a acontecer. 2022 foi um ano revolucionário. Por que revolucionário? Meu amor, o furacão passou. E aí a gente acha que quando a mudança começa a acontecer, que vai ser tudo bem. O Josi estava lá, a Josi viu ao vivo. Quando a gente acha que, poxa, mudou, ai, gente, vai ser Disney, né? Não é Disney. A revolução acontece para sacudir a poeira e dar a volta por cima. Quando vem o ano da revolução, meu amor, é um negócio louco, mas é necessário. Então a mudança vem, a transformação vem, aí daqui a pouco vem a revolução, né? Depois da revolução, o que começa a acontecer? A poeira começa a baixar. E aí em 2023 foi o meu ano de cura e restauração. Então no ano passado, sabe quando tudo eu fiz assim, ó, sacudi o tapete, a poeira foi para cima, aí depois a poeira baixou. Quando a poeira baixa, a gente começa a entender e perceber o que aconteceu ali. Aí tu fica assim, gente, eu não imaginava que essa mudança ia trazer essas consequências. Mas, se você não muda, nada muda. E você continua vivendo da mesma forma como você estava vivendo. E você tem essa opção, né? Ah, eu posso continuar vivendo aqui, isso aqui que eu estou vivendo tá ruim pra caramba, mas eu vou viver. Que é o que muitas mulheres vivem. Vocês concordam comigo? Quantas mulheres na nossa sociedade? Eu vejo isso aqui nos directs quando eu faço esses posts mais revolucionários, assim, mais polêmicos. Muitas mulheres compartilham comigo que eu vi isso, eu vi aquilo, eu vivenciei isso por muitos anos. Eu fico assim, como a mulher aguenta, quanto muitas mulheres aguentam tanta coisa, simplesmente pelo medo da mudança. Porque a gente não sabe o que vai acontecer quando as coisas começam a trazer essa revolução, né? E também não estou dizendo que você tem que revolucionar e, meu Deus do céu, jogar tudo pro alto, não, tá? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que toda revolução, ela traz consequências. Toda ação traz consequências. A gente já estudou isso lá no Clube do Livro. E aí, nesse ano de 2020, no ano de 2023, foi o ano em que eu precisei me curar. Como que a gente se cura, gente? Cuidando da nossa cabeça e do nosso corpo. É fazendo terapia, é procurando ajuda, é fazendo terapia falada. No meu caso, terapia falada, bioenergética, encontros, constelação familiar. Gente, eu fui me cercando de pessoas que podiam cuidar de mim. Fiz o curso de alinhamento energético para entender as minhas emoções. E aí, quem já faz aula comigo há um tempo, lembra que no alinhamento energético foi quando, sabe? Meu Deus, o Senhor falou assim, deixa eu pegar esse zumbi aqui, deixa eu dar uma vida de novo para ele. E aí eu ressuscitei. Porque eu tinha vindo de um movimento muito intenso e que eu precisei passar. Porque senão eu não estaria aqui falando com vocês. Eu não teria essa liberdade de falar com vocês. Eu não tinha essa vida. E hoje eu me sinto livre e aberta para viver a minha vida. Porque eu, lá em 2020,
eu tomei uma posição. Então, estava falando hoje com uma aluna da comunidade. A gente precisa ter persistência, que nada acontece de uma hora para outra. Então, esse posicionamento novo que você vai ter agora, em 2025, você está plantando uma sementinha, você está pegando uma semente e colocando na terra. Não necessariamente, você não planta uma semente e nasce uma árvore no outro dia. Concordam comigo? Algumas coisas levam um tempo. E para esse tempo acontecer, eu preciso ser persistente. E aí, no ano passado foi um ano de muita cura. Eu passei por mudanças, passei por transformações, eu precisei ser curada. E esse ano eu falo que foi um ano de novos começos. Foi um ano onde eu consegui, sabe, encaixar as coisas, mas eu tive que tomar decisões muito importantes para que hoje eu pudesse fechar 2024. Eu comecei 2024 assim, com uma sensação de que eu estava começando a minha vida do zero. Mas foi um ano leve, muito mais leve do que esses 3 anos que se passaram. Então, se você está começando hoje aqui, se você está escrevendo toda essa história, o meu incentivo é não desanime se você achar que está demorando. O que você precisa fazer é continuar vivendo o seu processo. Então, hoje o yoga, para mim, ele vem como uma pílula diária. Hoje, para mim, eu preciso meditar, eu preciso deitar, eu preciso botar uma música, eu preciso fazer um unha, eu preciso, sabe, eu preciso mover o meu corpo, eu preciso mover o meu corpo, porque eu entendi quando eu estou dentro de mim, quando eu me reconheço, eu consigo delimitar os meus espaços. E para mim, 2025 ele vai vir como uma continuidade. Só que eu já vinha de uma história, eu já venho de 4 anos trabalhando no meu movimento de autoconhecimento. Então, a decisão que você toma hoje, você vai colher o seu fruto mais para frente. Lembra que eu falei como eu quero estar daqui a 5 anos? É sobre isso? O seu movimento de autocura, o seu movimento de cura física, o seu movimento de cura espiritual, de cura mental, o seu projeto é médio prazo. Como eu quero estar daqui a 5 anos? Então, hoje, a gente está entrando em 2025. Josilene me conhece desde 2013. Né? Josilene está aqui. Quem era a Fernanda em 2020? Quem é a Fernanda que está chegando em 2025? É irreconhecível. É irreconhecível. Irreconhecível. Nem quem está do meu lado me reconhece. E eu falo, graças a Deus. Teve uma vez que a minha mãe falou assim para mim, no começo, né? No meu movimento rebelde. Ela falou assim: Você não é a filha que eu criei. Eu falei: Que bom, eu estou mudando, porque eu estou voltando para mim. Eu estou me entendendo, eu estou sendo quem eu nasci para ser. Então é óbvio, né, que as raízes, o caráter, né, isso continua. Né? Josi me conhece esse tempo todo, continua. Rosângela também, que me conhece há muitos anos. Isso fica, né? Quem você é como ser, sua missão fica, né? O seu propósito, o meu propósito é o mesmo. Desde que eu comecei a trabalhar com mulheres, desde os meus 12 anos de idade, eu cuido de mulheres, eu cuido de meninas, né? Eu cuidava de adolescentes, agora eu cuido de mulheres. Mas hoje eu me reconheço de uma forma diferente. Mas eu precisei passar 2020 pandemia, 2021 meio da pandemia, 2022 mudança, casa, fechamento de empresa, divórcio. Precisei passar por todo um movimento de muitos desapegos, muita coisa eu deixei ir embora. E só quando eu consegui deixar ir embora, eu consegui, hoje, 5 anos depois, dizer que, ok, agora eu estou me entendendo, agora eu estou me curando, agora eu estou me reconhecendo nessa vida, né? Que é uma vida completamente diferente de 5 anos atrás. Então, para fechar, já falei pra caramba, nada vai mudar, gente. Nada na nossa vida muda se eu não estiver disposta à minha mudança. 2025 não vai ser um ano extraordinário que eu ainda tiver os meus apegos e os meus medos ao fluxo da vida.
A gente só se permite, né, sentir e viver novas experiências. Eu só me permito realmente viver a vida que eu tenho que viver se eu aceitar o processo. Então, nesse ano de 2025, traga como o maior motivo, né, o principal motivo é você se cuidar. Cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar das suas emoções. Todo o resto vai vindo junto. O seu trabalho, as suas relações, mãe, filho. Não tem como a gente querer cuidar do filho, do neto, se eu não me cuido. Não tem como. Não tem como. Não tem como eu querer trabalhar bem, sabe, ser próspera se eu não estou bem. Não há trabalho que resista, né? Não tem dinheiro que entre se a gente não está bem. Então, as meninas que estão comigo desde o ano passado, né? No ano passado foi um ano em que eu tive menos alunos. Eu não tinha força para ter aluno. Hoje a gente já tem mais de 20 alunas na comunidade. Temos 21, 22 meninas na comunidade e no Método C3 juntas. Então, para mim, foi um ano assim muito abençoado, porque eu consegui realmente aplicar os meus sonhos. E agora é continuar regando, agora é continuar trabalhando, agora é continuar me cuidando, agora é continuar alinhando, né? Porque a vida continua, os desafios continuam, né? E é isso. Eu desejo que o nosso ano de 2025 venha com muito autocuidado, com muito respeito por aquilo que a gente é, sabe? E aquilo que a gente deseja ser. Então, pega esse textinho, elabora ele, separa um momento mesmo. Ano passado eu fiz isso no final do ano. Eu botei uma música, botei um cheirinho, tomei um banho, sentei no meu tapete e fui ali, ó, refletindo sobre o meu ano e me preparando para esse ano de 2024. Se vocês, meninas, estão aqui comigo hoje, é porque eu me preparei para estar aqui com vocês. Tá bom? Todas bem? Sim? Eu vou fechar aqui o Instagram, vou abrir aqui o microfone para vocês. Então, quem está aqui no Instagram, um grande beijo, aproveitem, desenvolvam mesmo esse texto, porque vai ajudar muito, né? Durante todo o ano eu fui revendo esse meu texto, isso me ajudou muito a fincar realmente os meus objetivos para esse ano, tá bom? Então, um beijo para vocês, quem é da comunidade fica aqui, beijo, beijo. Até a próxima. Muito bem, meninas, como vocês estão? Fez sentido essas perguntas? Ah, fez total Muito sentido. sentido. Total. Deu para botar um negocinho na cabeça para pensar sobre. Deu engraçado que quando eu fui embora para Cabo Frio, eu tinha decidido tudo isso. Mas eu sabia que tinha um, algo que eu não sabia se estava resolvido ou não, entendeu? E algo em mim, não nos outros. E eu já tinha me liberado, me desapegado de tudo. Eu sou uma pessoa que estou dentro do conhecimento há muitos anos. E os conflitos e saber a verdade e descobrir a verdade da gente mesmo dói mais do que qualquer coisa. Dói mais do que uma chicotada, do que uma facada. E você descobre quem são os seus parentes. Você descobre quem são as pessoas que te rodeiam. Você assiste aquilo e você não pode chorar, porque você tem que ser forte. E aí, as pessoas, para te desafiarem, elas tentam te tirar a coragem. E a coragem não é você... Às vezes é você enfrentar uma luta armada e você bombardear o mundo, entendeu? E às vezes não é. É você
se harmonizar com a natureza e mudar a realidade. Então, eu fui para Cabo Frio com o objetivo de abrir um comércio e voltar para a universidade e viver a minha vida na minha casa. E aí eu descobri que aquilo que eu nunca vivi, de repente eu estava vivendo. Uhum. E foi uma coisa assim, sem controle. E eu nunca fui descontrolada. Isso é bom. E aí eu resolvi, se isso serve para todo mundo, resolveram me passar todas as provações. Eu sempre tive um físico lindo, bonito, não lindo. Eu sempre me cuidei, sempre fiz tudo isso. E resolveram me jogar na cara tudo isso. Do meu físico tá horrível, disso, daquilo, de eu estar numa situação confortável. E as pessoas não entenderem que foi uma necessidade. Eu saí de um incêndio em São Paulo. Eu saí de uma guerra, eu saí de uma clonagem. As pessoas não entenderam. Elas não sabiam a minha vida. E aí eu descobri que aquele núcleo de pessoas eram nocivas. E eu já sabia que eram nocivas. E que, na realidade, elas precisam da minha energia. Porque eu peguei uma pessoa que me prejudicou muito, e eu analisei isso, falando, nossa, eu estou sentindo o cheiro dos teus incensos. Porque eu acordo 3 horas da manhã e vou refazer as coisas que eu faço. E eu não, e eu quero sentir o meu sentimento que eu estou sentindo e curtir ele. Porque isso é o segredo, entendeu? Esse é o segredo. É viver aquilo e aceitar a realidade das coisas. Sim, Então, isso aí. e agora eu operei os olhos não porque eu quis, mas porque eu tinha que ter operado o ano passado inteiro. E aí a médica operou, vai operar de novo o dia do meu aniversário, que é dia 6, só acabou de dar os parabéns para mim, todo mundo. E para eu conseguir ir assistir aula e trabalhar e fazer tudo, enxergando, né? Porque eu perdi até a receita do meu óculos. Então, eu me desapeguei de São Paulo, me desapeguei das pessoas, que eu já não era muito apegada, me desapeguei das matérias de São Paulo e me desapeguei da, do hábito que as pessoas tomaram de não me deixar o meu espaço. Então, uma amiga minha falou assim para mim, de muitos anos atrás. Ela falou assim: você conseguiu ter o seu espaço? Você conseguiu viver dentro do seu espaço? Com quem você quer chamar para esse espaço? Então, e tem respostas assim, que a única coisa que eu não quero é que o mundo saiba da minha vida, entendeu? Eu adoro o meu sigilo. Então, esse é o único ponto, entendeu? E É muito eu me bom. afastei, me desapeguei de parentada, porque eles não me somavam. E meu pai me ensinou uma coisa, apesar de muita gente não ter respeito a ele, é que a gente sempre tem que ser positivo. Até na hora que a gente descobre um fracasso e a gente chora, a gente tem que pensar positivo. Porque quando a gente tem uma pessoa positiva do nosso lado, uma pessoa boa,
Isso eu estou me referindo de uma vez que ele chorou muito para mim. E eu expliquei para ele que a culpa não era dele. E quando a gente descobre esse poder que a gente tem dentro da gente, os nossos chakras, eles rotam no sentido correto. E eles se aliam com o universo, com os planetas, e você possui todos os signos. E você tem que se controlar para que emoções pequenas não destruam esse teu novo caminhar, Sim. entendeu? Eu acho Ah, isso. Eu cheguei tenho- nesse ponto. Eu tinha feito meus exames de DNA, mas eu já sabia meu DNA, eu só confirmei. E eu tenho até 20 milhões de anos atrás. E aí tudo que eu confirmei, eu tenho, mas eu não tenho preconceito. Eu nunca tive preconceito. Eu, desde a minha infância, luto contra o meu preconceito. Luto contra o preconceito social. Porque todas as pessoas são bem-vindas, sabe? Porque eu acho que todas as pessoas têm uma história de vida e um conhecimento. Às vezes a pessoa está num período ruim porque ela está se machucando. Mas quando ela desperta, às vezes a pessoa pensa assim: nossa, eu perdi tanto tempo. Não, começa agora, vive. A vida, ela não tem um período na realidade. O período é você quem faz. Esse é o segredo da vida, da velhice. Não da velhice de engelhar, de ficar capengo, mas da sabedoria com o passar dos anos. Às vezes você pode viver que nem um americano. Ele estava com 100 e poucos anos, lindo, maravilhoso, esticado, sem ruga, e ele falou: eu não aguento mais viver. Mas ele não aguentou mais viver porque ele não tinha o alicerce, o igual. Eu sei que nessa vida, esse período são de reencontros. E que não buscar a paixão, mas você tem que procurar os seus iguais, para que você é verdade. continue a caminhar. E no teu momento, o que eu compreendo é que você, o seu apoio, o seu alicerce é o teu pai. É o teu pai e tua filha. Mas eu acho que você tem uma vida muito bonita para viver. Eu acho. Não sei. Eu tô meia beta. Mas é isso, eu respondi minhas perguntas aqui. Que bom. A gente vive. Outro dia, eu ouvindo uma aula de bioenergética, né, da mentoria que eu faço, e eu achei aquilo muito interessante. Ele falou assim: a gente vive muito em busca de um equilíbrio. A gente quer o tempo todo estar equilibrado. Mas isso é um grande engano, porque a vida, ela vai ter sempre os seus movimentos. Então, é como se a gente buscasse um equilíbrio, né? Então, quando a gente fala aqui sobre, ah, não, não foi no curso, não. Foi o índio que falou isso para mim. Que a gente vive o tempo inteiro tentando um equilíbrio. E a gente vai lá, busca, faz yoga, medita, tal, 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 e a gente vai além dos nossos chakras, a gente se sente ali pleno, nessa busca da plenitude. Mas daqui a pouco vem uma situação da nossa vida e nos desequilibra. Brum, brum, bagunça tudo. Aí o que a gente faz de novo? Busca novamente o equilíbrio. E a gente vai ficar nessa eterna dança
entre equilíbrio e desequilíbrio, nessa constante inconstância, nesse movimento o tempo inteiro. E a vida ela vai sempre ser assim. A gente outro dia falou lá no clube do livro, um trechozinho que fala assim, a gente vive nesse eterno caos e tranquilidade. Porque não tem como a gente viver se você pensar no batimento cardíaco, quando ele fica uma linha reta, não tem vida. A pessoa morreu. É claro que também o eletrocardiograma não pode estar assim, né? Senão ele vai ter um ataque cardíaco. Então, o que a gente precisa ter no nosso eletro da vida? São esses altos e baixos e um períodozinho de equilíbrio. Já viram o eletrocardiograma? O coração, ele bate tum-tum, aí ele faz um negocinho. Tum-tum, aí ele faz um negocinho. Então, na nossa vida vai ter sempre esse movimento de desequilíbrio, aí ele dá uma acalmada, aí a vida dá um refresco. A gente vive esse movimento de equilíbrio, de tranquilidade, daqui a pouco vem um vendaval de novo, faz esse desequilíbrio. E o que você faz, e o que a gente aprende aqui, é o que eu quero trazer para vocês como experiência, aquilo que fez sentido para mim, né, através das práticas, das meditações, do C3. O que eu posso fazer para trazer esse momentinho de equilíbrio que vai me fortalecer para quando esse desequilíbrio acontecer, eu não romper, né? Então, hoje depois de muitas buscas, né, eu vejo que os movimentos acontecem, mas o tempo que eu levo para me recuperar, ele é menor. Mas isso é através de busca, de ajuda, de compartilhar das terapias, do yoga. Isso vai me trazendo uma consciência sobre a minha própria vida. Então, uma coisa muito importante é nunca fiquem sozinhas, né? Não se sintam sós. Estejam em comunidade. Isso daqui é para isso, né? Os encontros em 2025, vou preparar mais encontros para gente. A Adriana que está lá em Fortaleza, a gente pode reunir a gente lá para terrinha de Adriana, ó, Pernambuco. O que vocês acham? Fazer um retiro lá em Pernambuco? Eu acho bom, né, Adriana? A gente cai lá em Pernambuco. Eu acho uma boa saída. Mas esses movimentos, gente, estejam junto de mulheres e pessoas que vão te fortalecer. Isso é muito importante. E é isso que eu tento sempre trazer e gerar, né, para vocês que são alunas, para outras pessoas também, porque é isso que fortalece, né? São os encontros da vida, como a Adriana falou, é que realmente vai trazer um sentido para tudo isso, né? Então é o agora, como a gente está vivendo o agora, tá? Então, a prática de hoje, que é uma prática reflexiva, que não deixa de ser yoga, tá? É para nos trazer esse estímulo, para que o ano de 2025 ele venha com mais força, com mais vontade de viver, com menos procrastinação, menos desistências, para que aí sim a gente consiga ver esses resultados, né? Vendo essa arvorezinha crescer. Então, eu não sei a que nível você está no seu processo, se você acabou de plantar a sua semente, se você já está regando, se você já está com a sua árvore florida, está só esperando catar os frutos. Não sei em qual parte dessa jornada você está, mas em cada parte dela tem algo bonito e tem algo a ser transformado, mudado e melhorado. Tá bem? Então é isso. Espero que seja de muita contribuição para vocês. Que vocês tenham um início de novo ciclo, que na verdade o dia só vira, mas esse virar de dia, de 31 para 1º de janeiro, ele traz muito significado para a gente, né? Às vezes a gente espera muito. Tem gente que fala assim, quando o ano virar, no ano que vem eu vou começar, né? Mas as decisões começam agora, né? As decisões começam a partir do momento em que você tem vida. Dormiu amanhã, dormiu, acordou, já vamos começar a trazer os novos posicionamentos, certo? Então é isso. Vou só parar de gravar aqui, vou dar um recadinho na próxima aula. Espera aí.